Olá, minha gente, todos e todas. Meu nome é Rodrigo Pérez, eu sou professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia, e esse é o curso de extensão que eu estou oferecendo neste semestre, Identidades e Relações de Poder 1. Então, esse vídeo, que não é exatamente uma primeira aula, tem como objetivo apresentar o curso. Todas as aulas ficarão disponibilizadas no meu canal do YouTube, na playlist Identidades e Relações de Poder 1. Então, enfim, qualquer pessoa terá acesso a esse conteúdo, mas esse vídeo ele é voltado também para os cursistas, para aqueles que têm interesse na certificação e que, claro, precisarão cumprir aí os requisitos para ter acesso ao certificado com essa carga horária de 30 horas de atividade extensionista, certificadas, insisto, pela Universidade Federal da Bahia via Pró-Reitoria de Extensão. Então, o meu objetivo aqui que não é exatamente, repito, uma primeira aula, mas sim a apresentação do programa do curso, da proposta do curso, certo, pessoal? E eu começo pelo título: Identidades e Relações de Poder na Contemporaneidade 1. Ou seja, nós não precisamos aqui fazer maiores abstrações, maiores reflexões teóricas, para que a gente perceba que esse curso pressupõe uma continuidade, né? Identidades e Relações de Poder na Contemporaneidade 1. Ou seja, teremos, ainda nesse semestre, um segundo curso de extensão: Identidades e Relações de Poder na Contemporaneidade 2, certo? Então é como se fosse uma mesma reflexão que tem como objeto a política contemporânea, né? Os conflitos políticos, os debates políticos contemporâneos. Especificamente, aquilo que no debate público se convencionou chamar de identitarismo ou identitarismos, que é um termo muitas vezes abusado, usado, sem a devida precisão teórica. Então, meu objetivo, quando eu pensei esse curso, foi ir além da polêmica, né? Foi superar esse momento da polêmica, que é importante também, e o debate público sempre foi, por definição, o espaço da polêmica, e hoje em dia, nesse debate público os algoritmos, algoritmizado, se é que essa palavra existe, esse debate público digital, mediatizado pela internet, e que se alimenta da polêmica, claro. O que eu não acho exatamente ruim, não. Tá? Eu não tenho nenhuma relação de moralização com a tal polêmica. Acho que a polêmica tem o seu lugar de debate. Mas aqui o nosso objetivo é superar esse momento da polêmica e pensar os identitarismos com um pouco mais de rigor, com um pouco mais de rigor teórico, com um pouco mais de rigor conceitual e em diálogo com uma vasta bibliografia especializada nos debates teóricos relativos à politização das identidades e também especializados nos identitarismos contemporâneos, de direita e de esquerda. Porque esse curso ele está fundado em um argumento central, né? Que é o argumento que eu pretendo sustentar ao longo de todas as nossas atividades, que o identitarismo é a cultura política hegemônica no mundo contemporâneo. Nós vamos discutir, já vou mostrar como, com mais cuidado, o próprio conceito, a própria categoria de cultura política. Uma cultura política hegemônica no mundo contemporâneo, essa cultura política identitária e supra-ideológica, ou seja, ela está acima das clivagens ideológicas. Para ser ainda mais claro, a cultura política identitária se manifesta à direita e à esquerda do espectro ideológico, do espectro político. Então esse é o argumento, é o nosso ponto de partida, é a minha premissa, né? E a partir disso, nós vamos investigar tanto a nível teórico, a nível do debate conceitual, como a nível das práticas políticas contemporâneas, o que seriam esses identitarismos, esses diversos identitarismos. Certo, pessoal? Então, assim,
nós podemos trabalhar com o programa do curso, ok? E o programa do curso vocês encontram no link do Dropbox, na legenda desse vídeo. Tem lá o programa do curso, os textos todos os textos estão disponibilizados em PDF, certo? E os PowerPoints das aulas também. Então é um material bem completo para que vocês consigam acompanhar as nossas aulas, o nosso conteúdo e as nossas interações síncronas. Eu já vou explicar, né, como que nesse curso nós adotamos a metodologia do ensino à distância a partir de 3 modalidades de atividades: aulas assíncronas, encontros síncronos e atividades práticas. Mas eu vou explicar isso tudo bonitinho já já, e o objetivo desse primeiro vídeo é exatamente esse, né? É apresentar o programa e esclarecer as nossas atividades e a nossa metodologia de trabalho, certo, minha gente? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, como eu disse, o título do curso, Identidades e Relação de Poder na Contemporaneidade 1, né, já pressupõe uma continuidade que teremos ainda esse semestre, então já peço para que vocês todos fiquem atentos, certo? A nossa emenda diz o seguinte: o objetivo do curso é examinar as relações entre poder e formulações identitárias, tais como se apresentam no mundo contemporâneo, à luz dos debates teóricos sobre o tema da politização das identidades e da bibliografia especializada nos identitarismos contemporâneos. Então percebam como eu sou historiador de formação, que nós temos já na emenda do nosso curso uma proposta de recorte cronológico, de balizamento cronológico. Afinal, a matéria-prima da ciência histórica é o tempo, né? Nós operamos com o tempo e com a temporalidade o tempo inteiro. Então, o que eu estou chamando aqui de mundo contemporâneo, né? O mundo tal como ele emerge depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, o nosso objetivo é examinar, teoricamente, nas práticas políticas, as diversas modalidades de politização das identidades que tomam forma no mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, ali do final da década de 1940, 50, os anos de 1950, até os dias de hoje. E não é à toa, pessoal, que eu trago para a nossa análise, para o nosso debate, para os nossos estudos, essa demarcação cronológica. Isso é importante por quê? Porque muito no calor dessa polêmica, que envolve os tais identitários, os tais identitarismos, eu quero, ao longo das aulas, apresentar para vocês uma precisão melhor e maior para esses conceitos, ok? Como eu disse antes, ultrapassar o momento da polêmica. A polêmica ela é importante para alimentar o tal do algoritmo, ela é importante para chamar atenção para um debate fundamental. Então existe uma persona que ocupa esse lugar da polêmica, mas existe o momento da análise também, né, da atuação como professor, da atuação como pesquisador. E aqui nesse momento, nesse espaço, eu quero mostrar para vocês esse segundo momento, né, essa segunda prática. Então, não é à toa que eu trago essa demarcação cronológica mais específica, porque muito se fala em identitarismo, identitários, quase sempre em teor crítico, em teor acusatório. O que eu quero mostrar para vocês, e esse é um dos nossos argumentos mais importantes, é que desde que existe política, né, desde que existem seres humanos vivendo em comunidade, que identidades são politizadas. Ou seja, a politização das identidades faz parte do próprio processo político. E é complicado para um historiador formular assim, mas eu vou me arriscar. Desde que o mundo é mundo, desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, desde sempre, formulações que os historiadores não gostam muito de utilizar,
Mas desde que o mundo é mundo, desde sempre, desde que existem seres humanos vivendo coletivamente, vivendo em comunidades, que identidades são politizadas, né? Nesse sentido, a politização das identidades não é uma novidade contemporânea. Porém, isso não quer dizer que ao longo da história humana, ao longo da história política da humanidade, não existiram formas específicas de politização das identidades. A politização das identidades entre os gregos assumiu um certo formato. A politização das identidades no século XIX, né, no contexto dos nacionalismos, ela assume outro formato. E a politização das identidades hoje, no mundo contemporâneo, o nosso objeto nesse curso, assume um formato específico também. O nosso objeto é esse. O nosso objeto é exatamente analisar a politização das identidades no mundo contemporâneo. É disso que trata esse curso, certo? A carga horária do curso total é de 30 horas, distribuídas da seguinte maneira. Então, quer dizer, aqueles que completarem o curso, que cumprirem os requisitos, que eu já vou falar deles, terão um certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, um certificado de 30 horas. Então, quando eu pensei essas 30 horas, eu pensei divididas em 3 modalidades de atividades, certo? 12 horas de aulas assíncronas. Já vou explicar como isso vai funcionar. 12 horas de atividades síncronas e 6 horas de atividades práticas, totalizando, portanto, as 30 horas. As inscrições, né, aqueles que estão acompanhando como cursistas inscritos, significa que vocês cumpriram o que era exigido para efetivar as inscrições. Começaram dia 16 de junho e terminaram dia 30 de junho de 2025, através do meu e-mail, rodrigoperez@ufba.br, e foram disponibilizadas 50 vagas. Então tive que fazer uma seleção através das cartas de intenções que alguns de vocês apresentaram, certo? Bom, pessoal, nossa metodologia de trabalho, ok? Os nossos trabalhos se organizam em três tipos de atividades. Primeiro, as aulas assíncronas, aulas gravadas, como esse vídeo aqui. Eu vou gravar a aula de acordo com o calendário que vocês encontram no anexo 1 do nosso programa, certo? Então, são 4 aulas assíncronas que eu vou gravar aqui no meu ateliê, no meu escritório, e vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Os cursistas receberão esse link pelo e-mail. Aqueles que quiserem acompanhar os conteúdos como ouvintes, basta ficarem atentos às minhas redes, sobretudo o Instagram. Então, serão 4 aulas disponibilizadas, de acordo com o seguinte calendário. No dia 7 de julho de 2025, disponibilizarei a primeira aula, relativa à unidade 1. No dia 17 de julho, disponibilizarei a segunda aula, também relativa à unidade 1. No dia 22 de julho, disponibilizarei a terceira aula, relativa à unidade 2. E no dia 28 de julho, disponibilizarei a quarta aula, relativa também à unidade 2. Aulas gravadas, conteúdo bruto, ok? Eu falando para a câmera, gravando esse conteúdo. Então, essas são as aulas assíncronas. Por que assíncronas? Porque nós não estaremos interagindo nesse momento. Serei eu, a minha câmera aqui, o meu tablet, o meu computador, trabalhando, expondo esses conteúdos. Teremos também os encontros síncronos, e aqui somente para os cursistas, para os inscritos, via plataforma Google Meet. Segundo o seguinte calendário, que está no nosso programa, no anexo 2. E aí, pessoal, eu peço que, por favor, e aqui para os cursistas, que vocês, para os inscritos,
que vocês fiquem atentos ao calendário. Cumpriremos e seguiremos esse calendário. Então, no dia 14 de julho, nós teremos um encontro síncrono no Google Meet para discutir os conteúdos da primeira aula. No dia 21 de julho, um encontro para discutir os conteúdos da segunda aula. No dia 24 de julho, para discutir os conteúdos da terceira aula. E no dia 31 de julho, para discutir os conteúdos da quarta aula. Percebem? Para cada aula assíncrona, nós temos um encontro síncrono. Ou seja, isso aqui é fundamental para que o nosso trabalho dê certo, né? O ensino à distância é possível de ser feito com qualidade, desde que com organização e empenho de todos nós. Espera-se que vocês venham para o encontro síncrono no Google Meet já tendo assistido a aula respectiva. Porque o encontro síncrono não será a repetição da aula. Eu não vou ficar falando, repetindo os conteúdos que eu já apresentei na aula síncrona. A ideia é que a gente interaja, a ideia é interação. É que vocês assistam a aula, leiam os textos, tenham contato com os PowerPoints, com os fichamentos desses textos, e que a gente troque, a gente discuta na aula. Então, esses encontros síncronos no Google Meet, de acordo com o calendário apresentado no anexo 2, somente serão produtivos se vocês assistirem antes às respectivas aulas assíncronas, de acordo com o calendário apresentado no anexo 1. Certo? Então, assistam às aulas, e eu sempre tive a preocupação de, entre a aula e o encontro síncrono, dar aí uns dias para vocês, separar uns dias para que vocês tenham tempo de assistir a aula, né? Então, as 30 horas da carga horária pressupõe exatamente isso, que vocês assistam às 12 horas de aula, participem das 12 horas de atividades síncronas pelo Google Meet e depois, já vou falar disso, as atividades práticas de avaliação. Então, pessoal, muito atentos, por favor, aos anexos 1 e 2 do nosso programa, ao calendário, certo? Avaliação. Farão jus à certificação, ou seja, terão aquele certificado bonitinho, emitido pela Universidade Federal da Bahia, os cursistas, claro, aqueles que estão inscritos, que comparecerem a, no mínimo, 75% dos encontros síncronos. Ou seja, são 4 encontros síncronos. Só é possível faltar um. Ok? É necessário registrar presença, e eu vou registrar essa presença nos encontros síncronos, em pelo menos 3 dos 4 encontros síncronos, para que vocês tenham acesso ao certificado. Ok? E também apresentar um relatório de pelo menos 2 aulas, apresentar 2 relatórios, que nada mais é do que vocês vão assistir a aula, vão participar do encontro síncrono e vão escrever algo sobre isso. Aí vocês fiquem muito livres, muito à vontade, certo? E esses relatórios devem ser encaminhados para o meu e-mail, rodrigoperes@ufba.br, no dia 1º de agosto. Nem antes e nem depois, por favor. No dia 1º de agosto, com o assunto atividade de avaliação do curso de extensão. E aí eu vou ler cada relatório, lerei com calma e farei a devolutiva para vocês, certo? Então, entregando esses 2 relatórios, ok? São 2 relatórios. Aí vocês escolhem as aulas. São 4 aulas, vocês escolhem aquelas que vocês querem relatar. Entregando os 2 relatórios e participando de, no mínimo, 3 dos 4 encontros síncronos, os cursistas farão jus à certificação. Estarão aprovados no curso, certo?
Bom, pessoal, eu dividi os nossos conteúdos em duas partes. Então, essa parte 1, né, do curso Identidades e Relações de Poder na Contemporaneidade, ela é formada, em termos de conteúdo, por 2 unidades. Na primeira unidade, nós vamos apresentar o debate teórico, né? O debate teórico centrado em 2 categorias. A categoria cultura política, porque esse é o nosso argumento central. O debate político contemporâneo é pautado por uma cultura política identitária. Eu vou insistir muito nisso. Uma cultura política supra-ideológica que se manifesta à direita e à esquerda do espectro ideológico. Mas o que é cultura política? É um conceito já clássico nos estudos especializados no processo político. Então nós vamos discutir esse conceito à luz das reflexões, do trabalho do politólogo francês Serge Bernstein. No texto Culturas Políticas e Historiografia, que é um capítulo do livro organizado pela Cecília Azevedo e pela Denise Hollenberg, Cultura Política, Memória e Historiografia, editado pela Fundação Getúlio Vargas em 2009. Então, a gente vai trabalhar com esse capítulo do Serge Bernstein para debater o conceito cultura política, certo? Repito que todos os textos estão disponibilizados em PDF no link que vocês encontram na legenda, na descrição desse vídeo. E também iremos, nessa unidade 1, discutir o processo de socialização política, marcado exatamente pela politização das identidades, pela politização da diferença. Identidade é diferença. Identidade significa, formular identidade significa marcar diferenças, marcar especificidades. E vamos discutir isso a partir do trabalho da Ana Oppo, do verbete Socialização Política, que vocês encontram no Dicionário de Política, organizado pelo Norberto Bobbio, pelo Nicola Matteucci e pelo Gianfranco Pasquino. Eles são Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, certo? Então a gente vai trabalhar com o verbete da Ana Oppo. Depois, ainda na unidade 1, nós vamos analisar modalidades distintas de politização das identidades em diferentes momentos da história humana. Começando pelos gregos, a partir do livro clássico importantíssimo, O Espelho de Heródoto, que é um livro do François Hartog. Esse livro, pessoal, eu não achei ele em português, no formato PDF. Eu tenho uma xerox dele em língua portuguesa, mas no PDF eu disponibilizei em espanhol. Não chega a ser um grave problema. Depois, nós iremos trabalhar a politização das identidades no contexto do nacionalismo do século XIX, a partir do também texto clássico do Benedict Anderson, historiador inglês marxista, que é o livro Comunidades Imaginadas. E por último, vamos trabalhar numa perspectiva crítica a politização das identidades naquilo que se convencionou chamar de pós-modernidade, a partir da reflexão do Stuart Hall, certo? Então essa unidade 1 de debates teóricos será trabalhada a partir de 2 aulas, ok? Na unidade 2, nós iremos nos debruçar especificamente sobre o nosso problema, sobre a nossa questão, politização das identidades no mundo contemporâneo. Identitarismo ou política identitária? Reflexões sobre o surgimento e desenvolvimento da mais recente modalidade de politização das identidades, que é exatamente aquilo que se convencionou chamar, nesse debate público, de identitarismo. Então, partindo do nosso argumento central, de que o identitarismo é uma cultura política supra-ideológica, que se manifesta à direita e à esquerda do espectro ideológico contemporâneo,
nós vamos analisar essas diversas modalidades de identitarismos, pontuando as suas diferenças e também as suas semelhanças, no exercício de analogia, de comparação. Então, nessa unidade 2, que também será trabalhada a partir de duas aulas para a unidade 1, 2 aulas para a unidade 2. Vamos discutir com os seguintes autores: o trabalho da Nancy Fraser, do neoliberalismo progressista a Trump e além, que é um artigo dela na revista Política e Sociedade. O texto do Assad Haider, Armadilha da Identidade, Raça e Classe nos Dias de Hoje. O trabalho do Mark Lilla, o progressista de ontem e de amanhã, Desafio da Democracia Liberal no Mundo Pós-Políticas Identitárias. O artigo do Mol Neto e do Yoris Rossotto, Trump e Bolsonaro, expressões neofascistas da frustrada tentativa de redefinir as assimétricas relações entre o Brasil e os Estados Unidos, que veio a público na revista Estudos Ibero-Americanos. Um texto meu, um ensaio de minha autoria, Rodrigo Pérez, Os Impasses da Política Identitária, publicado no número de dezembro de 2024, número 107 da revista Insight Inteligência. E o trabalho do politólogo italiano Enzo Traverso, As Novas Faces do Fascismo. Então, aqui nessa unidade 2, vamos às práticas políticas, para tentar compreender, visualizar esses identitarismos de direita e de esquerda no plano das práticas políticas, à luz, é claro, dos conceitos norteadores que discutiremos na unidade 1. Certo, pessoal? Essa é a proposta do nosso curso de extensão. Agradeço aos interesses de todos e todas que se inscreveram. Peço perdão para aqueles que não tiveram a sua inscrição deferida. Enfim, a demanda foi muita e precisávamos fazer escolhas, certo? E aí o meu critério de escolhas foi pela qualidade da carta de apresentação, mas todo o conteúdo ficará disponibilizado na rede. Então, aqueles que não foram selecionados terão acesso também às aulas. Certo, pessoal? É isso. Até mais e bons estudos e bom semestre para todos nós. Tchau, tchau.